Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Estação Pimpolhos. Hoje é a aula da semana 36 de Educação Infantil, correspondente aos dias 26 a 30 de outubro. Se você veio procurando outra aula, vou deixar linkado aqui no izinho, é só você procurar na playlist e assistir a sua aula. Aproveita que está por aí, já deixa o seu like no vídeo, escreve nos comentários o que você está achando das aulas. Dito isso, vamos para a aula. Para a aula de hoje, nós vamos precisar de alguns materiais diferentes. Roupa de frio, roupas de calor, celular com câmera e o alfabeto móvel. Eu peço que vocês já chamem as crianças para a sala para elas assistirem a aula junto com vocês. Eu já passo toda a explicação que precisa e todo mundo já vê. E aí depois, na hora das atividades, vocês fazem com elas. Então nós vamos falar sobre as estações do ano, esse ciclo que se repete sempre. Começa uma estação, aí termina, começa outra, aí termina, começa outra, e assim vai todo ano 4 vezes. Nós temos 4 estações então: primavera, verão, outono e inverno. Vamos começar falando da estação que nós estamos nesse momento, que é a primavera. A primavera é uma estação onde as flores começam a sair, né? É uma estação muito colorida, a natureza começa aí a trazer suas flores e fica tudo muito bonito. Então aqui nós temos algumas imagens representando a primavera. A primavera começa mais ou menos ali entre os dias 20 e 22 de setembro, isso varia muito conforme o ano, tá bom? Este ano, a primavera começou dia 22 de setembro, então faz aí um mês e pouquinho que nós estamos na primavera. E quando muda do inverno para a primavera, a gente chama de equinócio. Então, ali o dia 22 de setembro deste ano, de 2020, aconteceu o equinócio da primavera, que é quando a primavera começou a acontecer aqui no nosso país, tá? Lembrando que em países diferentes, as estações começam em datas diferentes. Quando aqui no hemisfério sul é a parte sul do planeta. Quando aqui no hemisfério sul começa a primavera, lá no hemisfério norte começa o outono. Quando aqui no hemisfério sul começa o inverno, lá no hemisfério norte começa o verão. É sempre o contrário, tá bom? Acontece no mesmo dia, mas é o contrário. Então, aqui nós temos a mesma imagem de antes, representando a primavera. Nós temos borboletas, temos flores, os dias ensolarados. Na primavera, os dias começam a ficar mais compridos e nós usamos roupas um pouco mais leves do que a gente usava no inverno. Então, olha aqui, nós temos ali esse personagem, né? Que é o Prof. Jean, de calção, camiseta, de tênis, passeando num dia alegre, num parque aí. Logo depois da primavera, começa o verão. No verão, a gente começa a usar roupas ainda mais leves que na primavera. Apesar de que este ano a primavera está bem quente, né? Nós estamos com temperaturas bem acima do normal. Hoje mesmo, hoje no dia que eu estou gravando, está fazendo 30 graus. 30 graus é bem calor. No verão é ainda mais calor que na primavera. Os dias ficam ainda mais compridos porque o sol demora mais para se pôr. Então, no verão, a gente tem que tomar muito mais água que o normal, como tem aqui a imagem do boneco tomando água. O sol fica muito mais quente. E aqui no Brasil, a gente tem a característica de estar em férias, né? Nas férias escolares no verão. Então, as pessoas vão para a praia, vão para as piscinas, nos clubes, por aí. Esse ano nós temos aí o coronavírus, que vai impedir um pouco da gente sair tanto. Mas nós podemos aí achar soluções bacanas para a gente se refrescar também, sempre tomando os cuidados necessários. E é bem importante também no verão usar boné, usar chapéu, para o sol não queimar a nossa careca. E também muito importante passar protetor solar. Protetor solar previne a gente de algumas doenças de pele. Então no verão, como eu disse antes, as roupas são muito leves, né? A gente usa camiseta regata, às vezes os homens ficam sem camisa, as mulheres usam vestidos bem leves para não ficar tão quente. As mulheres também podem usar regatas, blusinhas. Aí a roupa depende muito de cada pessoa, mas nós usamos roupas basicamente leves. E quando muda da primavera para o verão, a gente chama de solstício. É um nome bem estranho, né? Solstício. O solstício deste ano aconteceu no dia 21, vai acontecer no dia 21 de dezembro. Então, ainda não estamos no verão, falta 2 meses, um mês e pouquinho, na verdade, para chegar no verão.
mas está bem pertinho. Depois do verão, nós temos o outono. O outono é a estação onde começam os dias a ficar menores, né? Começa as noites a ficar mais compridas e os dias ficarem mais curtos. E as folhas das árvores começam a cair. Então aqui nós temos a representação de várias folhas. O Prof. G ele varrendo folha, brincando no monte de folhas. Então no outono, essa é uma das características do outono. As folhas das árvores começarem a cair e as árvores vão começando a ficar quase sem nada de folhas. E da passagem do verão para o outono também chamamos de equinócio. Este ano, o equinócio de outono aconteceu dia 20 de março. Então, dia 20 de março, a gente entrou no outono aqui no nosso país. Ele já acabou agora. Agora, se vocês forem olhar lá a natureza, os campos estão floridos, está cheio de flor, a natureza, a grama está bem verdinha, as árvores também, todas coloridas, os passarinhos estão alegres, faceiros. Mas no outono, a natureza fica um pouco mais amarelada, né? As árvores começam a perder todas as suas folhas, os dias ficam mais curtos, como eu já falei. Então, essa é a característica do outono. E, finalmente, nós temos o inverno. O inverno é uma estação que eu, particularmente, não gosto muito. Tem gente que gosta, mas eu não gosto. No inverno, em alguns lugares neva. Aqui na nossa região, na região sudeste onde a gente mora, não neva. Mas se a gente for um pouco mais para o sul do país, aí já começa a ter neve. Em alguns lugares aqui perto também neva. Aí no inverno a gente pode ter algumas gripes, né? Por causa do frio, a nossa temperatura... Aliás, nossa temperatura não. Nossa resistência começa a diminuir. Então a gente come alimentos mais quentes, mais gordurosos, para a gente resistir a esse frio. E a gente começa a se encasacar bastante. Então as roupas ficam bem pesadas. A gente começa a usar pantufa, a gente começa a usar bota. É um período onde chove mais normalmente e as temperaturas ficam bem baixas. Certo? Então essa é uma das características do inverno. Como vocês podem ver aí no personagem, ele está usando botas, calça, blusa. Então as roupas começam a ficar mais pesadas. A gente usa roupas mais pesadas no inverno e também começa a chover mais. Os dias começam a ficar mais curtos e as noites mais longas. Quando é 6 horas da tarde, às vezes já está escuro no inverno. No verão, às vezes é 7, 8 horas da noite e ainda está claro. Então, essa é uma das características do inverno. E o inverno este ano aqui no Brasil começou no dia 20 de junho, o solstício, né, que é o começo do inverno. Aqui nós temos ali 4 imagens, cada imagem representando uma estação. Então nós temos aqui nessa primeira imagem, nessa imagem que tem o número 1 ali, nós temos o personagem na primavera. Aqui onde tem o número 2, nós temos o personagem no inverno. Onde tem o número 3 é o personagem no outono. E onde tem o número 4 é o personagem no verão. Certo? Então, é uma das características das estações do ano que estão representadas aí por essas imagens. Agora as crianças, se quiserem continuar assistindo o vídeo, podem assistir, se não estão dispensadas, que agora os papais e mamães vão aprender como é que vão fazer as atividades com as crianças. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pedir para a criança escrever o nome de cada estação do ano. E se for preciso, você pode escrever para ela, para a criança ter essa escrita de apoio. Então, você vai pôr a data lá em cima do caderno, vai escrever o nome da estação, e a criança vai escrever com o alfabeto móvel. Lembrando que, quando você for escrever para a criança copiar a sua palavra, escreva com letras de forma, tá? Não escreva com letra cursiva, como está escrito ali na data. E aí, nós temos aqui, na palavra verão, uma característica bem interessante. Por exemplo, qual característica é essa? A letra A do verão, quando vocês escrevem, tem um acento til. No alfabeto móvel da criança não tem, porque a acentuação ainda não é necessária nessa fase de aprendizagem deles, tá? Isso aí a gente vai inserindo mais para frente. Mas você já pode falar que a palavra verão tem esse acento til, só que no alfabeto não existe essa letra ali, pelo menos nesse alfabeto que eles têm. Aí você pode pedir para a criança qual é a maior palavra, qual é a menor palavra,
qual palavra tem a letra que começa o nome dela. Então você pode explorar aí de várias formas essas palavras que a criança escreveu, certo? E por último, a outra atividade, você vai pedir que a criança separe lá as roupas, né? Uma roupa para cada estação. Então você vai falar assim: Fulano, que roupa que você usaria no inverno? Aí vai estar lá, vai pegar lá blusa, touca, luva, essas coisas todas. No verão também. O interessante é que vocês, papais e mamães, já vão lá, separem essas 4 roupas aí, primavera, verão, outono e inverno, coloquem lá em cima da cama, misturadas essas roupas, e peça para a criança fazer essa separação. Que aí ela não fica em tanta dúvida assim, não vai lá no guarda-roupa olhar todas as roupas. Aí vocês facilitam um pouco esse processo, certo? E aí a criança separa. Depois que ela separar essas roupas de cada estação, por exemplo, se ela fala assim, no verão temos que usar touca. Aí você lembra ela que no verão as roupas são leves, que a touca é para a estação mais fria, e aí a criança automaticamente vai fazer essa assimilação. E aí, depois que ela fez isso, você pede para ela vestir a roupa ali rapidinho. Eu sei que tá calor, mas dá para fazer ali com a roupa de inverno rapidinho. Veste e faz essa pose que nós temos aqui na imagem, que tem o número 1 aqui, ó. Então, essa é a pose do número 1. É a criança com os bracinhos para cima gritando uhul! Aí pede para ela vestir a roupa de verão, que é a que tem o número 2 aqui. E pede para a criança fazer essa pose, uma mão na cintura, outra baixada, meio de ladinho. Aí você mostra para a criança essa imagem. Eu estou colocando essas imagens lá no PDF também. E aí você pede para ela fazer essa pose. No outono, mesma coisa, né? Pede para ela fazer isso. E na primavera também. Claro que a criança não precisa ter o chapéu ali da primavera, o chapéu com flor. A criança que vai escolher com as roupas que ela tiver em casa, quais roupas são usadas na primavera. Beleza? Aí você tira uma foto de cada estação, fazendo essa pose que está aí na imagem, e você encaminha para mim essas fotos, beleza? Lá no privado do WhatsApp. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que as crianças se divirtam aí escolhendo as roupas, que façam umas fotos bonitas, com umas poses bonitas para mim, e que também consigam escrever lá as letrinhas. Paciência com elas, eu peço sempre para vocês, mas tenham paciência que elas estão aprendendo ainda, tá bom? Qualquer dúvida é só me chamar no WhatsApp que eu respondo. Até a próxima aula. Tchau! Estação